Olá, amigos. É com muita satisfação que iniciamos mais uma preleção do Centro Espírita Allan Kardec de Campinas. E antes de iniciar a nossa tarefa de hoje, nós vamos convidar a todos para que nos acompanhem numa pequena prece que nós vamos fazer para harmonizar o ambiente fluídico do nosso trabalho. Nós vamos então elevar os nossos pensamentos a Deus, ao Mestre Jesus, e pedir o apoio dos amigos espirituais para que possamos cumprir satisfatoriamente a tarefa que estamos iniciando. Que também aqueles que estão nos acompanhando possam assimilar da forma mais adequada possível os ensinamentos de Jesus que serão discutidos a partir de agora. Dessa forma, então, nós vamos estudar nessa preleção o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Bem-aventurados os aflitos. Nós vamos estudar os itens 21, 22 e 24. Esse tema trata das perdas das pessoas amadas. A gente vai falar também das mortes prematuras e da infelicidade, né? E onde podemos tirar proveito desses acontecimentos tão ruins, né, que nós estamos submetidos. Então a vida, muitas vezes, ela causa uma profunda confusão na cabeça das pessoas. Quando, por exemplo, acontece uma tragédia e a perda dos entes queridos é uma delas. A dor se apresenta implacável e, dependendo do conhecimento espiritual, o entendimento da situação se torna muito difícil. Pior ainda quando isso acontece num ambiente onde não se conhece e nem se pratica a religiosidade. Quando os mais jovens morrem antes dos mais velhos, se inverte uma lei natural, a lei natural das coisas, né? E até se costuma dizer: Deus não é justo, pois ele sacrifica um que está forte e ainda tem um futuro e conserva aquele que já viveu por longos anos e estão cheios de decepções, de defeitos. Mas por que será então que Deus, né, que tem uma bondade infinita, né, leva os que poderiam ser úteis e deixa os que já estão debilitados? Porque ele castiga o coração de uma mãe, levando precocemente o seu pequeno filho, que era toda a sua alegria. Considerando então que Deus é infinitamente justo e bom, existe um entendimento por trás de tudo isso. E é o que a gente vai tentar desenvolver agora. Nós espíritas, nós temos uma grande possibilidade de entender uma situação como essa. Não que a gente não sinta as dores de um luto. Todos nós sentimos muito esses acontecimentos e ficamos entristecidos e doloridos com as perdas, como acontece com qualquer um. Mas longe de enxergar o mal nesses acontecimentos, acabamos encontrando sim um bem, né, muito além da fatalidade e do destino. Pela bondade de Deus, nada acontece por capricho ou para nos castigar como uma pena severa, né, e cruel. Nada se faz sem um fim inteligente. E seja o que for que aconteça, tudo tem a sua razão de ser. Se a gente conseguisse observar melhor todas as dores que nos acontecem, nelas iríamos encontrar uma razão divina, regeneradora, e os nossos interesses, que são imediatos, se tornariam então secundários. Frequentemente, a morte prematura é ou pode ser um benefício que Deus concede para aquele que se vai. Pois a morte prematura acaba preservando essa pessoa daqueles sofrimentos e das misérias da vida, ou então das seduções que talvez poderiam lhe acarretar uma perda muito maior se ela não tivesse forças suficiente para enfrentar essa situação. Os ensinamentos da doutrina espírita
nos esclarece isso. E mostra, né, que aquele que morre ainda jovem não é vítima de uma fatalidade, pois pode ser que Deus entenda não ser conveniente que ele permaneça por mais tempo aqui na terra, que é um local de penas, expiações e sofrimento, e principalmente se é sem uma oportunidade clara do aprendizado e do crescimento moral, que essa pessoa poderia não ter se permanecesse aqui. Se por um momento nós pudéssemos nos colocar acima da matéria, entenderíamos que a Terra, que é o nosso planeta mãe, né, ela mais se parece com um local de restrições, onde o espírito encarnado encontra somente lampejos de paz e de felicidade. Então, aqui na Terra, nós vivemos momentos de felicidade e de paz, porque a gente não vai alcançar aqui a plenitude desses sentimentos. Eles serão alcançados somente no plano espiritual, no momento em que a gente conseguir evoluir espiritualmente para aproveitar, né, verdadeiramente a paz e a felicidade. Essa visão estreita, então, que nós temos, né, e ela é limitada pela ação da matéria, pode nos colocar uma dúvida, né? A dúvida de qual teria sido o futuro daquele jovem que se foi tão cheio de esperanças, né? Se ele tivesse permanecido vivo aqui. Quem de nós já não pensou isso no momento em que desencarna, né? De que morre uma pessoa muito jovem? Refletindo melhor, quem pode dizer que a vida dessa pessoa não seria repleta de amarguras e muitas dessas amarguras desnecessárias? Em vez de nos queixar, devemos nos conformar quando Deus, com a sua sabedoria absoluta, decidir retirar do nosso convívio um dos nossos filhos. Embora isso não tire a nossa dor, nós não estamos dizendo que os espíritas, principalmente, têm que ficar imune às dores. Não é isso. Quando acontece uma tragédia dessa nas nossas famílias, a gente sofre muito pela tristeza da separação. Mas não seria egoísmo nosso desejar que essa pessoa continuasse aqui para sofrer ao nosso lado? Essa dor se apresenta muito maior na pessoa em que falte a fé e o conhecimento, como o materialista, que vê na morte uma separação eterna, sem nenhuma possibilidade de um futuro encontro, pois para ele a morte é o final de tudo, nada existe depois dela. Nós espíritas sabemos que a alma vive melhor quando emancipada, separada do seu invólucro corporal, do corpo físico, né, que todos nós temos. Com esse entendimento, então, as mães sabem que os filhos bem amados estarão perto delas, a ponto, né, de que seus pensamentos possam protegê-los. Ela entende que a separação é momentânea e física. Através do pensamento, o encontro pode ser reativado. A lembrança que deles guardam enchem as mães de alegria, mas também as dores descontroladas acabam perturbando e incomodando de sobremaneira aqueles que desencarnaram, porque denotam uma grande falta de fé e exprimem uma revolta contra a vontade de Deus, atrapalhando e muito os espíritos desses recém-desencarnados. Então, todo sofrimento além do normal, né, acabam prejudicando principalmente a pessoa que desencarnou precocemente e recentemente. Aquele que compreende a vida espiritual pede a Deus para abençoar a pessoa querida que se foi, sentindo com isso uma forte consolação no seu próprio coração, secando imediatamente as lágrimas e enchendo o coração de esperança e fé. Mas quem de nós já não ouviu um comentário como esse? Ah, se fosse um homem de bem, teria morrido.
Quando que isso acontece? Né? Falando de um homem mau que escapa de um perigo, às vezes se costuma dizer: ah, se fosse um homem bom, teria morrido. Pois bem, falando assim, acabamos dizendo uma grande verdade, pois frequentemente, né, sucede a Deus dar a um espírito pouco esclarecido uma prova mais longa do que daria a um bom espírito, que por prêmio, pelo seu mérito, recebe a graça de tornar mais curta, quando possível, a sua passagem nessa existência. E quando ele prolonga a vida de um ignorante, por exemplo, ele está dando oportunidades para que ele também para que ele também avance na busca do seu conhecimento. Se morre um homem de bem, cujo vizinho é um homem mau, logo comentam: antes fosse este. Esse comentário agora está completamente errado, porque aquele que parte concluiu a sua tarefa. E o que fica, né, esse que estamos chamando de mal, talvez não tenha nem iniciado de uma forma plena a sua tarefa. Seria como se um prisioneiro que cumpriu a sua sentença fosse ainda mantido preso na cadeia e, no mesmo instante, fosse concedido a liberdade para um condenado que não tivesse direito a ela. Não faria o menor sentido esses acontecimentos, não é mesmo? É sempre bom, então, não esquecer que a verdadeira liberdade para o espírito consiste no rompimento dos laços que o prendem ao corpo físico, e que, enquanto o espírito permanecer na Terra, estará sempre, né, como se estivesse envolvido ou imerso em um cativeiro. Devemos ser, então, mais tolerantes conosco mesmo e não censurar o que não podemos compreender, e acreditar sempre que Deus é justo e bondoso em todas as suas atitudes. Mesmo que a gente não consiga entender nesse momento qual o motivo desse acontecimento. E quando a gente tem fé, que é o conhecimento, a gente verdadeiramente entende isso. Na medida que, por nossos esforços, conseguirmos sair pelo pensamento da nossa acanhada esfera de conhecimento e nos elevarmos no entendimento, cada vez mais irá diminuir a importância da vida material. E as ocorrências, os acontecimentos, né, serão então simples incidentes no curso infinito da nossa existência, que é a única existência verdadeira, né? A existência que nos vai dar conhecimento para habitarmos o mundo espiritual. O Evangelho continua ainda falando sobre a infelicidade real. Muito se fala da infelicidade. A maioria das pessoas dizem que já a sentiu e acredita conhecer o seu caráter dessa infelicidade. A verdade é que quase todos se enganam. A desgraça real não é absolutamente o que os homens o supõem. Eles enxergam a infelicidade na miséria, no fogão que não tem chama, no credor que o ameaça com suas cobranças, no berço de que o filho amado e sorridente desapareceu, nas lágrimas, nos enterros que se acompanham com o coração desperdiçado, na angústia da traição. Será que a verdadeira infelicidade é isso? Tudo isso e muitas outras coisas mais é o que se dá o nome de infelicidade na linguagem humana. A desgraça é para os que só veem o presente. A verdadeira desgraça, porém, está nas consequências de um fato, mais do que no próprio fato. Olha que interessante. A desgraça nem sempre está no fato em si, mas nas consequências que ele deixa. Pode-se dizer que um acontecimento considerado infeliz nesse momento, mas que acarreta uma consequência ruim, não seja na realidade mais infeliz do que outro,
que a princípio causa uma contrariedade, mas que daqui a pouco acaba produzindo um bem. A tempestade que arranca as árvores, mas que saneia o ar, levando os miasmas que causariam a morte, não é mais uma felicidade do que uma infelicidade? Para julgarmos qualquer coisa, precisamos ver primeiro as suas consequências e, assim, apreciar o que, na realidade, é feliz ou infeliz para o homem. É necessário discernimento e raciocínio lógico para compreender esse raciocínio. O melhor seria usar o pensamento e nos transportar para além desta vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir na sua verdadeira realidade, na sua verdade plena. Ora, tudo o que se chama infelicidade, segundo a nossa limitada visão humana, irá acabar, quando acabar também a vida corporal. E aí sim haverá sua verdadeira compensação na vida futura. Que o Espiritismo possa nos esclarecer e colocar sobre verdadeiros prismas a verdade e o erro, tão modificados pela nossa ignorância e a nossa cegueira material. Agiremos então como bravos soldados, que longe de fugirmos do perigo, iremos preferir as lutas pelos combates arriscados em busca da paz, embora essa luta não possa oferecer a glória nem a promoção. Um espírito chamado Delphine de Girardin, trouxe uma mensagem interessante, numa manifestação ocorrida em Paris no ano de 1861. Diz ele: que importa ao soldado perder na confusão suas armas, suas bagagens, o seu uniforme, desde que saia vencedor e com glória? Que importa ao que tem fé no futuro deixar no campo de batalha da vida a riqueza e o manto da carne, contando que a sua alma entre gloriosa no reino celeste? São muito profundas essas palavras para a nossa reflexão, De um modo geral, é nosso dever enxergar os acontecimentos de uma forma mais ampla, até para que a gente possa perceber que uma infelicidade que aconteça agora, ela pode se tornar um benefício à frente. Quantos ganhos a gente não consegue com as limitações do momento? Então, antes de blasfemar diante de um acontecimento trágico, é importante que a gente reanime a nossa fé, fortaleça a nossa confiança em Deus e em Jesus, porque os benefícios podem ser que não sejam colhidos nem aqui, como disse o espírito de Delphine de Girardin. Pode ser que isso aconteça no futuro ainda próximo ou no futuro distante, em outras existências. Mas quando a gente desenvolve o conhecimento, a gente consegue perceber, que a nossa existência atual é apenas um lampejo dentro da nossa vida eterna. E essa dificuldade que a gente passa aqui sempre pode, ou geralmente pode ser um benefício lá no futuro, se a gente tiver paciência e para tratar com resignação e respeito a Deus os acontecimentos que nos sucedem nesse momento. Então, se a gente pudesse resumir o que nós dissemos, nesses poucos minutos que falamos do Evangelho, do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente pode chegar na seguinte conclusão: a separação de uma pessoa amada pela morte não passa de uma situação momentânea. E longe de blasfemar, nós deveríamos sentir, sim, as dores da saudade e a dor da separação, mas com o conforto e a certeza do reencontro futuro. A certeza de que um dia isso irá acontecer.
quando tivermos entendido a beleza do planejamento das leis divinas. Quanto mais olharmos as situações que nos afligem, somente pelo aspecto material e pela tristeza das dores, mais difícil será para cada um de nós alcançar o pleno entendimento e o consolo necessário para que, longe de blasfemar, possamos entender o propósito educativo e progressivo da dor e, com sabedoria, usar essa ferramenta como elemento de educação. Então, o entendimento faz com que a gente entenda o propósito da dor. Só poderemos plenamente entender essa situação na medida em que nos colocarmos longe das vibrações grosseiras e elevarmos os nossos pensamentos às esferas superiores, onde o esclarecimento permitirá nossa total compreensão dos acontecimentos e das coisas. Mais uma vez, o Evangelho de Jesus nos convida ao estudo e ao entendimento das coisas, para que possamos, na vida atual, preparar o nosso retorno para a pátria espiritual. Então, meus caros amigos, fica aqui o convite para que possamos ler, o capítulo 5, todo esse capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, para que a gente possa assimilar com mais sabedoria, com mais inteligência, nas informações que estão tão bem colocadas ali por Jesus e pelos Espíritos, através da codificação de Allan Kardec, da codificação do Espiritismo. Estamos, então, chegando ao final da nossa preleção, e como encerramento nós vamos fazer uma vibração para que possamos agradecer todos os benefícios que conseguimos ter. Mais uma vez eu convido a todos para elevar os pensamentos até Deus, ao Mestre Jesus e aos amigos da espiritualidade e agradecer pela oportunidade de estarmos, mesmo que de uma forma virtual, nos encontrando e poder disponibilizar esses poucos minutos para o entendimento e para o estudo do Evangelho. Então vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, agradecendo pela oportunidade que tivemos de estudar, mesmo que de uma forma muito rápida, o Evangelho de Jesus. Vamos então pedir para que a espiritualidade amiga possa estar acompanhando nesse instante aquelas pessoas que estão abandonadas. Muitas delas estão nas ruas, debaixo dos viadutos. Algumas estão abandonadas nas suas próprias casas, abandonadas nos hospitais, nos asilos. Que possamos, então, com os nossos pensamentos unidos, direcionar até essas pessoas nossos mais profundos desejos de conforto, de resignação, de fortalecimento, de bondade e de paz, para que, na medida do possível, elas consigam superar essa prova pela qual passam nesse instante. Considerando que ainda estamos num momento de pandemia e muitas famílias continuam sendo ainda dilaceradas pela dor e pela falta do entendimento, que os bons espíritos possam acompanhar aqueles companheiros que retornam à pátria espiritual, afetados pelo Covid-19, muitos sem o pleno entendimento do futuro que lhes espera, muitos familiares desesperados, sem entender a razão desses acontecimentos, mas que a espiritualidade amiga também possa levar o conforto necessário para aquele que parte, fazendo com que sejam bem recebidos na espiritualidade, e para aqueles que ficam, para que tenham as suas dores amenizadas,
e, se possível for, que elas sejam amenizadas pelo conhecimento e pela fé. Quem de nós não conhece alguém que esteja passando por uma dificuldade, seja ela qual for? Que os nossos desejos e os nossos sentimentos também sirvam como um bálsamo para fazer com que essa pessoa supere esse problema e essa dificuldade, entendendo que, na maioria das situações, as dores e os sofrimentos são provas que nós mesmos escolhemos para que pudéssemos fortalecer o nosso conhecimento das coisas. Que não falte, então, para essas pessoas esse fortalecimento, para que consigam superar a dificuldade com inteligência e com sabedoria. E para finalizar, nós vamos vibrar também pelo nosso lar, pela nossa casa, visitando mentalmente cada cômodo da nossa residência, substituindo as energias mais grosseiras que porventura lá estejam, por essas energias benfazejas, né, que são oferecidas pela espiritualidade amiga, para que a gente consiga renovar o ambiente fluídico da nossa casa e do nosso lar, para que quando aqui estivermos, nós possamos renovar nossas energias fluídicas, nos preparando melhor para enfrentar as adversidades tão necessárias ao nosso crescimento moral, que é o nosso verdadeiro objetivo de aqui estarmos. Agradecemos então a Deus e a Jesus por todos os benefícios que tivemos nesse encontro. Dessa forma, então, amigos, finalizamos a nossa preleção de hoje, né, desejando que todo esse conforto que recebemos possa permanecer ativo dentro do nosso coração, através dos nossos bons pensamentos e das nossas boas atitudes. Um abraço fraterno a todos.